Oi, gente, boa tarde para vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Erika, tenho 34 anos, né, que eu fiz agora há pouco tempo. Gente, já quero adiantar para vocês porque eu moro aqui na fazenda e sempre tem barulho de animais, gente. Os porcos estão comendo ali pertinho, tá fazendo barulho. Tenho duas crianças pequenas, elas podem acordar e também fazer barulho, me chamar, alguma coisa do tipo, aparecer aqui, enfim. Eu tenho dois canais no YouTube, gente. A Vida de uma Mulher Cristã, que é esse vídeo agora que eu vou gravar pra vocês, é pra esse canal. E tem o outro também, que, que é o canal Aprendendo com a Vida, certo? Vocês me seguem, gente, vocês me assistem, vocês comentem, vocês dêem o joinha de vocês, pro YouTube entender que vocês gostaram e enviar para outras pessoas. Também se inscreva no meu canal, gente. Não deixe de se inscrever, eu preciso muito da ajuda de vocês. Esse vídeo de hoje, gente, eu vou gravar para vocês mostrando, falando para vocês como que eu aprendi a rezar o rosário, como que eu comecei a rezar o rosário. Gente, quando eu me casei com meu marido, eu nem conhecia a igreja católica. Isso eu tinha 14 anos de idade, foi a época em que eu me casei com ele. Daí então ele me ensinou o que ele sabia, né? Como por exemplo, ele me falou da igreja católica, como que era, o que se fazia lá, né? Que minha mãe era da igreja Assembleia, então eu vivi o que a minha mãe vivia, né, gente? Eu era pequena, eu segui o caminho dela. Segui o rumo que a minha mãe ia. Então, eu não conhecia o rosário. Ele me ensinou o terço, né? Que era algo diário, assim. Cada dia você reza um mistério. Na época era 3 mistérios, né? Depois que foi instituído o quarto mistério. E meu marido passou para mim o que ele sabia. E, e daí então, o que eu sei até hoje, eu segui com as minhas próprias pernas. Meu marido tá relaxado com essas coisas de Deus, sabe? Mas com muita fé em Deus, com a graça de Deus, ele vai ficar um católico autêntico, se Deus quiser. E então, gente, eu não reza, ele me ensinou e depois também ficou no esquecimento, né? A oração do terço. Daí então, depois de algum tempo, nesse esquecimento e tudo mais, eu fui me sentindo incomodada a rezar o terço, gente. E eu tinha preguiça e também não sabia, eu rezava, eu tinha um livrinho e ali eu olhava e rezava o terço, né? Daí teve uma fase que o meu marido nos separamos. Ele comprou um rosário, aquele grandão, né? Das contas grandes. Ele comprou um rosário, comprou uma Bíblia, comprou uma imagem para mim da Sagrada Família e me deu. E me deu, né? Me deu a imagem da Sagrada Família. A Bíblia e o rosário ficou com ele. Ele ficava orando, ficava fazendo o rosário. Aí também, depois que aí nós voltamos. E aí essas coisas ficou guardadas em casa. Não se lia a Bíblia, não rezava o rosário, nem nada, né? Aí, gente, eu deixei esse rosário jogado dentro do guarda-roupa lá guardado. Eu fui me sentindo, com o passar do tempo, gente, a rezar, a orar, a rezar o terço, né? E aí eu peguei, ficava relutando para não rezar, contra aquela vontade, acabei que me deixando levar, né? E fui aproveitar às quinta-feira, né? Que é quinta-feira de adoração, eu assisti a canção nova. Falei, então eu vou nas quintas-feiras tem adoração, eu vou rezar o terço nas quintas-feiras, que era junto com a canção nova, certo? Aí comecei a rezar o terço. Daí, gente, do terço eu comecei a me sentir incomodada a rezar o rosário. E eu relutando contra aquela vontade, porque o rosário é muito grande. E acabei também que eu falei, então eu vou rezar o rosário com a canção nova. Aproveitar as quintas-feiras, eu rezo o rosário nas quintas-feiras. Que é adoração a Jesus, eu vou aproveitar esse dia e vou rezar o rosário. Certo. Comecei a rezar o rosário também nas quintas-feiras. Aí foi se passando o tempo e eu fui me sentindo incomodada, gente, a rezar todos os dias o rosário. Aí pesou mais, né, gente? Porque todos os dias, tá, pra quem não reza, né, é muita coisa. É muita coisa. O rosário é um pouco mais demorado, então eu sentia preguiça, essas coisas.
Gente, mas essa incomodação que a gente sente é só quem sente para entender o que significa. É algo que você vai incomodando a você a fazer algo que você não quer fazer, que você vai relutando não fazer, mas é algo que quer te levar para Deus, gente. É uma inquietação, é o Espírito Santo que vai te incomodando, que quer te levar para Jesus, quer te trazer para perto de Jesus. E você está relutando que não. Eu fico observando o decorrer da minha vida, como Deus é maravilhoso, sabe? Olhando né, para esse tempo que passou e eu vendo como Deus é misericordioso, como Deus é bom, a paciência que Ele tem com a gente, porque, gente, foi um percurso assim, gente, como Deus é paciente, como eu já dei trabalho para Deus e continuo dando, que apesar de eu ter conquistado algumas coisas, né, mas a gente é pecador, a gente é falho, e só com a graça de Deus para a gente conseguir ser pessoas melhores. Porque tudo que há de bom em mim, gente, só pela graça de Deus, sabe? Então, gente, eu comecei a rezar o rosário nas quintas, como eu falei pra vocês, e fui me sentindo incomodada a rezar todos os dias. Tá, até que eu comecei a rezar nas quintas-feiras, aí eu comecei a rezar todos os dias. Como eu não sabia rezar o rosário, né, eu só rezava pelo livrinho, o que que eu fiz? Na época eu não tinha internet, o que que eu fiz? Eu baixei no meu celular, celularzinho antigo que eu tinha, eu baixei o rosário, que até com a, a oração do rosário era com Frei Gilson. E eu por muitos anos, gente, por muito tempo eu fiquei rezando, acho que mais de um ano e pouquinho, mais ou menos, assim, rezando baixado, esse rosário baixado. Porque eu não tinha internet, né? E aí eu ia rezando assim. E eu também não sabia, rezava pelo livrinho, rezava trabalhando e rezando com o Frei Gilson, o rosário baixado no celular. Até que eu vim para um lugar onde tinha internet. Eu comecei a folhear no celular e acabei achando o Instituto Resed. E comecei a rezar, baixar os que eles tinham ali já passado, né? Eu comecei a rezar, pegava às vezes o rosário do dia, mas que já tinha passado, né? Eu comecei a rezar também. Gente, aí eu fui me sentindo assim, incomodada. Gente, que o Instituto. Outra coisa, eu quero abreviar aqui e falar pra vocês. Quando eu conheci o Instituto Resed, gente, foi algo muito maravilhoso. E quero aqui agradecer a Deus pela vida deles, sabe? Eles nem sabem, gente, que eu existo e tal, né? Mas eu tô fazendo isso de coração, esse agradecimento a Deus por esse grupo, por essa instituição. Porque, gente, são pessoas maravilhosas que dedicam a sua vida a fazer o bem para as pessoas. Porque para mim é um presente de Deus para cada um de nós que segue o Instituto Resed, que reza com eles. É uma família realmente. Porque todos os dias eles estão ali na madrugada, intercedendo por nós, mesmo sem nos conhecer. Eu me senti, gente, muito fortalecida depois que eu conheci o Instituto Resed. Tendo Jesus ali presente todos os dias, que é o que nos importa, o que nos interessa. E depois que eu conheci eles, eu comecei a sentir essa vontade. Me senti incomodada de novo, a rezar todos os dias na madrugada. Gente, foi uma luta por até ano, para eu poder rezar uns dias sim, outros não, e por aí ia. E eu fui me sentindo muito incomodada a rezar nas madrugadas. É, e foi uma luta para eu conseguir rezar. Agora, atualmente, eu estou rezando todos os dias. Eu estava rezando, às vezes, 2 terços e dormia. Agora eu estou me sentindo incomodada a rezar, gente. Até terminar. Assim, até porque também eu trabalho, né? Eu termino o trabalho, eu tenho que fazer o café da manhã na minha casa, eu tenho que ir pro meu trabalho. Graças a Deus também, mais uma conquista, eu tô na minha faculdade, agora que vai pesar mais as coisas ainda, né? Tenho a minha casa, tenho 2 crianças pequenas. Eu tenho 3 filhos, né, gente? Mas um já tá com 17 anos, né? Eu falo das duas que são pequenas porque é as que requerem mais os meus cuidados, enfim. Vamos voltar aqui pro rosário. E aí, gente, eu comecei realmente agora a rezar na madrugada com o Instituto Resed. E peço a Deus a graça para eu permanecer, da perseverança, de eu permanecer nessa graça. Gente, porque não é fácil, né? Muita oração que a gente precisa ter, muito diálogo com Deus, se apresentar para Deus as suas fraquezas, falar, Senhor, eu quero, eu preciso de Ti, eu quero permanecer e que Deus vai te capacitando a cada dia, Deus vai te dando forças a cada dia. Cada dia Deus renova as nossas forças.
Gente, é isso aí que eu queria passar para vocês, partilhar um pouquinho da minha vida espiritual com vocês. E o que vocês não conseguem pelas suas próprias forças, vocês pedem essa graça para Deus. Eu costumo dizer, gente, que até o que eu sei fazer sozinha sem Deus não dá certo. Tudo é bom com Deus, tudo é perfeito com Deus. Até o que eu consigo fazer sozinho, eu não quero fazer sozinho, eu quero fazer com Ele. E é isso a graça que eu peço para Ele sempre, que eu quero que Ele esteja sempre na minha vida. Eu quero estar sempre, o tempo inteiro ligada com Jesus. Peço essa graça para Ele, o auxílio de Nossa Senhora, do meu anjo da guarda, de São José. E é isso aí, gente. Não deixa de se inscrever, de ativar as notificações, de se inscrever no meu canal. E compartilha com as outras pessoas. E muito obrigado por assistir o meu vídeo.